noite a todos. Namastê. Bom, gente, eu estou hoje aqui, eu trouxe esse tema para falar para vocês, que é o medo. Eu tenho notado nos últimos tempos que esse é um assunto que está vindo muito forte nas mensagens, está se falando muito sobre o tema medo. Talvez porque nós estejamos vivendo situações realmente de medo. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, esse sentimento, essa energia aí que atrapalha muito a nossa vida. Por que a gente está sentindo tanto medo, gente? Porque parece que a gente está vivendo rodeado de medo. Então vamos entender. Primeiro, a gente tem que compreender que existem dois tipos de medo: o medo instintivo e o medo alimentado. O medo instintivo é aquele medo que todos nós possuímos e que ele é bom e necessário. É o nosso instinto de sobrevivência. Nós precisamos dele para estarmos aqui na terceira dimensão. É aquele que nos faz reagir rapidamente. A gente não pensa, a gente age inconscientemente. Esse é o medo bom, é o medo que nos protege, nós precisamos dele. Só que nós estamos vivendo mais o medo alimentado. Esse medo alimentado é que é o problema. É o medo que nós adoramos ficar cultivando e pensando nele, e com isso a gente favorece com que ele aumente cada vez mais. O cérebro evoluiu. Se a gente for pegar o nosso cérebro lá do homem do tempo das cavernas, cientificamente era um cérebro menor. Com as encarnações, com a evolução da humanidade, esse cérebro aumentou de tamanho. Consequentemente, muito mais capacidade ele tem. Nós temos mais capacidade de armazenamento e, ao mesmo tempo, mais capacidade de guardarmos memórias. E dessas memórias eu vou falar mais especificamente um pouquinho mais para frente na palestra. Então, isso também favoreceu aumentar esse medo que a gente está vivendo hoje em dia. A gente armazena muito mais coisas, então isso dá reflexos muito maiores. Outro fator que assim nos massacra constantemente, o marketing do medo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a mídia e o marketing fazem de tudo para nos manter controlados, com medo, porque assim é mais fácil fazer o que alguns acham que é melhor para eles, entendeu? Não nos deixam livres. Então a gente está assistindo isso o tempo todo nas mídias e através do marketing. Às vezes são mensagens subliminares e às vezes são mensagens explícitas. Então a gente precisa ter muito cuidado, gente, quando a gente está assistindo a mídia. E eu não vou falar nem mais de por que jornal passa tanta coisa ruim. Para fazer a gente ter uma ideia de que o mundo é um horror, que o mundo é ruim, e não é verdade. É claro que existem fatos, é claro que existem situações tristes que acontecem, é claro que existem crueldades que acontecem, mas não é só isso que existe, mas é só isso que é divulgado, porque é para a gente ficar com medo, é para a gente não querer sair de casa. É para nos manipular. Então a gente tem que começar a combater esse tipo de sentimento. Nós não podemos viver o tempo todo com medo de sair, de falar com as pessoas, de viver. Porque existem coisas maravilhosas também acontecendo no mundo a todo momento que não são divulgadas, que não passam na mídia. Por que só aquelas coisas ruins que passam? Existe um propósito muito ali oculto por trás daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado com essa mídia. Até as propagandas mais bobas nos induzem a ter medo. O medo de não me sentir aceito pelo grupo. Se eu não me comportar de determinada maneira, eu posso ser rejeitada pelo meu grupo.
Se eu não tiver o carro X, última marca, vão me olhar diferente. Se eu não me vestir de determinada maneira, eu não vou ser bem vista. Então, são comportamentos que são induzidos para que a gente tenha uma maneira de ser e que são desnecessários, porque nós temos que ser quem nós somos, e nós somos pessoas únicas, individuais, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua experiência, cada um com a sua visão de vida. Então nós somos diferentes, sim, nós não precisamos ser iguais a grupos. Claro que nós nos identificamos com pessoas que pensam como nós, que agem como nós, nos aproximamos, mas nós não podemos viver em função de eu vou me comportar desse jeito para ser aceito em determinado grupo. Não é assim, gente. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros, com a nossa verdade, com aquilo que nós realmente somos e acreditamos. Então, o marketing do medo, muito cuidado com ele. E o medo é contagioso. Ah, o medo é contagioso. Qualquer pessoa que começa a divulgar o medo e a passar o medo, é muito fácil a gente se contaminar por essa vibração baixa, por essa energia. E hoje em dia parece que é comum, as pessoas adoram divulgar o medo. Qualquer coisa que acontece, estão passando no WhatsApp o que está acontecendo. Gente, vamos parar de divulgar o medo. O que interessa a gente transmitir para os outros uma vibração ruim, uma sensação ruim? O que isso vai colaborar para a evolução da humanidade? Nada. Nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos parar de transmitir o medo para as outras pessoas. Você tem medo de quê? Então, saindo desse medo que a gente vê aí na mídia, que é o mais falado, das guerras, dos assaltos, das catástrofes, né? Mas existem outros medos que a gente convive no dia a dia e que a gente precisa começar a observar. Medo da rejeição. Então, é aquela coisa, eu fico com medo de ser rejeitado, que eu já falei anteriormente, então eu tenho que ter determinado comportamento. Por que, gente? Vamos analisar isso. Nós temos que seguir a nossa verdade. Nós somos, como eu já falei, somos seres únicos. Vamos ser quem nós somos, do jeito que nós somos. Medo do fracasso. O que é o fracasso, gente? A gente veio aqui numa experiência de encarnação para aprender, através de experiências. A gente só vai aprender se a gente experienciar. O fracasso é uma experiência que deu certo ou que não deu certo. Se eu fracassei é porque não deu certo. Mas, e daí? Isso só me trouxe experiência. Se eu tentei fazer alguma coisa e não deu certo e eu fracassei, isso me deu uma experiência e vai me dar mais ideias para que da próxima vez eu faça aquela mesma coisa de uma maneira diferente. Então não existe fracasso, existem experiências. A gente só aprende tentando fazer. Então a gente tem que perder o medo do fracasso. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Se não der certo, paciência. Eu vou tentar de novo depois. E eu vou estudar mais, e eu vou pensar melhor, e eu vou fazer de novo, até um dia que eu vou conseguir. Porque é assim, a gente só aprende tentando fazer. Medo do comprometimento. Ah, eu não vou me comprometer porque eu não sou tão boa assim, eu não sou perfeita, eu não sei fazer isso. Gente, ninguém nasce sabendo tudo. Tem algumas coisas que a gente até traz como bagagem, mas tem outras coisas que a gente veio para aprender mesmo. Então, por que não se comprometer só porque não tem experiência? É se comprometendo que a gente vai nos dar a oportunidade de viver uma experiência e de aprender uma coisa nova. Então vamos nos comprometer, eu vou aprender fazendo. Vou errar, vou acertar? Não sei, mas eu tenho que tentar, senão eu nunca vou aprender. Medo de expressar os sentimentos. Isso é outra coisa muito comum. Dificuldade que a gente tem, muitas vezes, em dizer o que a gente está sentindo. Gente, isso é muito perigoso, porque
represar sentimentos é feito uma panela de pressão. Se a gente não fala o que a gente está sentindo, a gente está incomodado com situações e a gente fica guardando lá, a gente fica igual uma panela de pressão. Chega uma hora que a panela explode. E o que é essa explosão da panela para nós? Vem em forma de doença. E aí começa a surgir uma série de desequilíbrios físicos, emocionais, psicológicos. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo ali, engolindo sapo, guardando sentimentos. Não, a gente não pode guardar os sentimentos. A gente tem que dizer. Claro, vamos saber como dizer. Quando alguma coisa nos incomoda, quando alguém nos fere, nós temos o direito sim de falar que não gostamos, que aquilo nos machucou, que nós não queremos aquilo. Nós temos que pôr para fora isso, nós não podemos ficar guardando isso. Não importa se é no nosso ambiente de trabalho, se é na nossa família, se é com superiores, não importa com quem seja. Nós temos que ter a coragem de falar o que nós sentimos. Nós não podemos virar uma panela de pressão. Claro, falar com educação, falar com respeito, mas nós temos que evitar ao máximo guardar aquilo, porque aquilo vai nos fazer mal. Com certeza vai virar um problema físico depois. Medo de admitir, a tal da negação, os perigos da negação. Às vezes a gente está vivendo um problema sério e a gente finge que ele não existe. A gente finge que não viu. Está ali acontecendo dentro da nossa família, a gente está vendo o problema, mas não, isso não é nada. Isso vai passar. Cuidado, gente. Medo da negação é complicado, porque a gente está fugindo a uma possível solução e às vezes de um problema grave, de um problema sério. Então a gente tem que admitir o problema. A gente tem que olhar o problema. Por que a gente faz isso muitas vezes? Porque dói olhar para o problema. Às vezes a gente olha para o problema e dói, seja na gente ou seja alguém da nossa família, seja um amigo querido, às vezes dói, né? Então a gente prefere fingir que não está vendo, mas a gente não vai estar ajudando. A gente tem que ter a coragem de encarar de frente o problema e pensar, como que eu vou resolver isso? E pedir inspiração. A gente tem que se abrir para essa energia da inspiração, enfrentando, olhando de cara o problema. Quais são as possibilidades que eu tenho para resolver esse problema? Vou atrás, vou perguntar, vou pesquisar, vou estudar, vou fazer alguma coisa. Mas eu tenho que me propor a isso. Eu não posso ficar me negando, fingindo que não está acontecendo nada. Deixar que o tempo resolva tudo. Isso é outra coisa muito comum também que a gente faz. Daqui a pouco passa. O tempo vai dar um jeito. Gente, quem tem que dar um jeito somos nós. Se o problema está conosco, está perto de nós, nós temos que dar um jeito de resolver. Nós não podemos ficar esperando a vida resolver, o milagre acontecer, que é isso que a gente fica, esperando um milagre cair do céu e resolver o problema. Não é assim. A gente precisa não olhar para o tempo e olhar para o problema. O que é que eu posso fazer hoje, agora? O que está ao meu alcance? E se não estiver ao meu alcance, não tem o que eu possa fazer, então eu tenho que pedir ajuda para alguém. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, a gente já falou de alguns medos, existem muitos medos, eu trouxe só alguns, mas e aí? Então como é que a gente resolve para valer o medo? Eu achei muito interessante essa, não sei se vocês já ouviram falar, ela se chama Terapia Cognitivo-Comportamental, conhecida como TCC. Ela foi elaborada por esse psiquiatra, Aaron T. Beck. E ele formulou através de experiências, inclusive experiências comprovadas, feitas em laboratórios. Então não é só uma teoria da cabeça dele, ele estudou muito para chegar a essa conclusão. E ele, pela observação,
ele criou e ele percebeu uma coisa que a gente já fala aqui na comunidade há muito tempo. A forma como pensamos influencia a maneira como sentimos. Portanto, mudar a forma como pensamos pode mudar como nos sentimos. Isso é muito interessante. Muitas vezes a gente se pega, porque os pensamentos eles vêm do nada, de repente eles invadem a nossa mente. E aí vem lá um pensamento ruim. E aí a gente começa a alimentar aquele pensamento. E aí o que acontece? Nessa hora a gente tem que parar de pensar nisso. Mudar o nosso pensamento. É o break. Começou a entrar, às vezes do nada, a gente está pensando uma coisa e começa a vir uma imagem, mas se eu for ali pode me acontecer isso, e pode aparecer alguém e fazer alguma coisa. A gente começa a fantasiar, porque o medo alimentado nada mais é do que uma projeção do que a gente acha que vai acontecer no futuro. É uma fantasia, gente, que não existe, que nós estamos querendo criar. Então, quando começam a entrar esses pensamentos na nossa mente, do nada, e eles chegam do nada, eu percebo isso comigo. Às vezes, do nada, começam a entrar uns pensamentos absurdos. Mas por que eu estou pensando isso? Para! Na mesma hora eu mentalizo, chama a Violeta, queima isso, eu não quero pensar isso, eu não quero isso, eu não vou alimentar isso. A gente tem que ter atitude na hora, não alimentar, não se deixar alimentar por esses pensamentos que chegam ali, porque a gente está envolto em energia, gente. Todo tipo de energia, tá tudo aqui, ó. A gente não enxerga, mas tá passando aqui, em nós, dentro por nós, na nossa mente. Então a gente, quando percebe, captou um pensamento ruim, para de pensar nele, pense em outra coisa, muda para outro assunto. Joga a chama violeta ali, queima aquela imagem que veio na mente, uma coisa muito importante de fazer. Então, essa terapia é uma das formas que nós podemos trabalhar o medo e a ansiedade. Às vezes a gente tem um medo muito grande que é fruto de traumas. Às vezes a gente traz traumas de outras vidas que a gente nem lembra, mas a gente sente aqui um medo que não tem explicação, absurdo. Se o trauma, se é um medo muito grande, às vezes a gente não dá conta de resolver sozinho. Muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional. Para isso existe hipnose, psicanálise, dessensibilização. Essa dessensibilização é uma exposição gradual da pessoa ao problema. Por exemplo, medo de aranha. Eu não posso ver aranha, não posso nem ver figura de aranha que me arrepia inteira. Por que esse medo de aranha? Já foi atacado alguma vez por aranha? Não, nunca fui. Mas então, de onde vem esse medo? É só um exemplo. Mas entende? Então, começar a explorar isso. Entender, claro que ninguém vai lá pegar uma aranha é perigosa, venenosa. Então, uma coisa é prudência, outra coisa é uma fantasia e um medo que vem do nada. Então, essa dessensibilização é a gente começar a chegar cada vez mais perto daquilo que nos provoca algum medo, alguma ansiedade. Respiração. Respiração é fundamental, tanto na hora que está começando a dar o medo ou para pessoas que são muito ansiosas. A gente orienta a pessoa que tem muita ansiedade, comece a fazer exercícios respiratórios em casa. Se programa todos os dias a fazer exercícios respiratórios. Ajuda muito, gente, a combater a ansiedade. Começou a ficar ansioso? Respira profundamente, faz uma respiração mais vezes, mais pausada, mais profunda, ajuda bastante. E eu falei lá atrás que eu ia dizer um pouco das memórias, e uma técnica fantástica da gente trabalhar não só o medo, mas tudo dentro de nós é o Ho Oponopono. Nós já tivemos uma palestra aqui com a Regina, a psicóloga, sobre o Ho Oponopono. Para quem está vindo aqui a primeira vez, é uma técnica que nós estamos estudando e trabalhando muito profundamente aqui nesta casa.
Inclusive, nós estamos desenvolvendo um trabalho que, num futuro próximo, vai ser aberto a vocês, ao público que vem aqui, de cura através do Ho Oponopono. E o Ho Oponopono, gente, é uma coisa fantástica, porque aquelas memórias que eu falei, que aí junta o medo, junta todos aqueles sentimentos ruins que nós sentimos no nosso dia a dia, o que são isso? São memórias, gente. Nós fomos adquirindo, através das encarnações, memórias de experiências que nós vivemos. Então, mesmo que a gente não lembre conscientemente hoje aqui, tudo que me aconteceu na minha vida, através das minhas encarnações, eu guardo dentro de mim memórias. E essas memórias, elas fazem eu agir na hora que eu enfrento as situações. Então vem o medo, vem a insegurança, vem a raiva, vem a mágoa, vem uma série de coisas. São energias que ainda estão dentro de nós, nas nossas células, estão lá e elas precisam ser limpas. E com esse conhecimento que nós tivemos através do Ho Oponopono, que é uma técnica desenvolvida por um psiquiatra havaiano e está sendo muito divulgada no mundo inteiro, está sendo muito praticada no mundo inteiro, existem grupos de Ho Oponopono na internet. Se vocês entrarem lá e procurarem, vocês vão ver que existem vários grupos que praticam e falam sobre isso, grupos de discussão. Então, ele vem para limpar essas nossas memórias. Mas por que chegou só agora? Porque a gente chegou num estágio evolutivo, onde a gente desenvolveu a nossa consciência, então agora nós estamos prontos para nos limpar. Agora a gente tem condição. Talvez no passado a gente não tivesse, mas agora chegou a hora, nós estamos prontos para começar a limpeza. Por isso que a gente está vivendo a transição planetária. Está tudo se limpando, o planeta está se limpando. Nós temos que nos limpar. Então o Ho Oponopono é uma técnica fantástica para a gente fazer nas nossas casas, diariamente. Que para quem nunca ouviu falar, quem está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar, consiste em falar 4 frases. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A gente diz isso para a divindade. E quando a gente vai falando isso repetidamente, como mantra, eu sinto muito, divindade, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, porque eu estou aprendendo, porque eu experienciei. Quando a gente diz isso com todo o nosso coração, é uma energia fantástica, ela realmente nos limpa, ela vai nos limpando, nós temos muita coisa para ser limpa. Então a gente pode fazer isso nas nossas casas, a gente pode fazer isso falando em voz alta nas nossas casas, mantricamente, repetindo. A gente pode falar mentalmente no meio da rua, numa situação que acontece, uma situação que de repente nos pegue desprevenido, a gente pode mentalmente, por que eu estou vivendo essa situação aqui no meio da rua, no meu trabalho, na minha escola, sei lá, em qualquer lugar. São as minhas memórias que estão me provocando aquilo, aqueles sentimentos de raiva, de culpa, de mágoa, de ciúmes, de autoestima baixa. Então, são essas memórias que ainda estão lá. Então, nessa hora eu começo mentalmente. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gente, isso tem um efeito fantástico, assim. Quando a gente começa a se integrar, entregar a essa prática e fazer mesmo do fundo do nosso coração, meus efeitos são fantásticos. Então, também é uma ótima, eu acho que é uma das melhores técnicas da gente trabalhar, não só o medo, como todas as nossas emoções e memórias ruins que a gente carrega. O medo, gente, é o contrário do amor. O medo é a falta de amor. Porque se nós já estivéssemos num estado de graça, num estado de amor, a gente não teria medo de absolutamente nada. Mas a gente ainda tem as memórias dentro de nós. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir e esconder-se, e fere. Essas 2 frases eu tirei de uma reportagem de um site que eu pesquisei.
Então o medo paralisa, ele te deixa ali sem ação. Você fica ali, não consegue às vezes nem pensar direito. Agora, o amor é o contrário, é a energia que expande, que move, que revela, leva-os a ficar e partilhar, e cura. Então, quando a gente faz o Ho'oponopono, a gente vai limpar essas memórias e aí sim, a gente vai deixar essa energia divina do amor invadir o nosso ser, a nossa energia, o nosso coração. Então, e aí, quanto mais a gente deixa essa energia do amor entrar dentro de nós, a gente passa a ver os problemas de uma outra forma. Eles ficam mais fáceis de ser resolvidos. A gente consegue acessar níveis de frequência onde as inspirações vêm muito mais fácil. As respostas vêm muito mais fácil para resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, em resumo, nós podemos enfrentar o medo de duas formas. Vencer o medo de duas formas. Primeiro, enfrentando. Isso nós devemos fazer sempre. É claro que em situações reais de grande perigo, ninguém vai querer dar uma de herói. Mas nós temos a obrigação de nos controlar emocionalmente, nos segurar emocionalmente. Mas em situações que nós vivemos no dia a dia, nós temos que enfrentar os nossos medos básicos. Medos de tudo, gente. Tem jeito para tudo. Outra maneira, além de enfrentar, é deixar a energia do amor nos penetrar. Não existe energia mais curadora do que a energia do amor divino. Isso a gente está sempre falando aqui. Então, é isso que nós devemos procurar. Eu li uma frase que me marcou muito esses dias, que dizia assim: não é Deus que tem que nos ouvir, porque Deus já ouve a gente. Deus está dentro de nós, Deus faz parte de nós, nós fazemos parte de Deus. Deus sabe o que nós precisamos antes da gente querer, antes da gente pensar. Ele já sabe o que nós queremos, o que nós precisamos. Não é Deus que tem que nos ouvir, é nós que temos que ouvir Deus, é nós que temos que nos permitir entrar nessa frequência de Deus, elevando a nossa vibração, a nossa frequência. Então, nós temos que lembrar que nós somos fagulhas divinas, centelhas divinas. Nós somos criados por amor. Nós viemos aqui, densificamos num corpo material, aqui na terceira dimensão, para viver experiências, para aprender com essas experiências, para evoluir. E aí nós vamos voltar, depois de aprender e de evoluir, nós vamos voltar cheios de sabedoria, purificados, limpos. E nós estamos vivendo esse momento agora, da real chance de fazermos isso. Tem um apelo que a gente faz no nosso trabalho de domingo que fala bem isso. Tem uma frase que fala bem isso. Agora é a chance real, renovada, de realmente nós conseguirmos fazer isso. Renovar essa energia e transformá-la em amor verdadeiro. Então, é para isso que nós viemos, para expressar amor. Então nós temos que combater todas aquelas influências negativas que nos circundam e nos centrar no amor, no nosso coração, que é através dessa energia é que a gente vai conseguir acessar essas frequências mais sutis que vão nos levar para um patamar de alegria, de felicidade, de cura física e de tudo que a gente necessita para vivenciar uma encarnação aqui no planeta Terra ou em qualquer outro planeta. Então vamos nos permitir entrar nessa energia do amor. Por isso eu coloquei essa figura aí, que representa a energia do amor no nosso coração, no nosso chakra cardíaco, que é o chakra que vibra mais que o nosso cérebro, cientificamente falando. O nosso coração tem um eletromagnetismo maior que o nosso cérebro. Ele comanda tudo.
Então, isso já foi provado cientificamente. Então, vamos nos dedicar a esse coração. A gente que tem que permitir. Então, o trabalho é nosso. Então, vamos nos envolver nessa energia do amor cada vez mais. Vamos praticar o Ho'oponopono, que é uma ferramenta fantástica. E é isso, esse é o recado que eu queria, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Gratidão pela oportunidade, então. Namastê.